Boa noite, galera. Hoje a gente vai tratar da primeira aula sobre direito convivencial, a famosa união estável. Então, a gente encerrou a parte de casamento, depois de muito tempo, muitas semanas, né? E agora a gente entra em união estável. Eu preparei aqui, eu me programei, eu acho que a união estável vai dar 2 aulinhas, né? Vai ser tranquilo e vocês vão conseguir entender esse instituto que acaba tendo uma repercussão muito mais importante, muito mais relevante no Brasil atual, no mundo atual, tendo em vista até uma certa fuga dos casamentos, né? As pessoas hoje em dia têm muito mais vontade de constituir união estável do que casamento. Talvez não a maioria das pessoas, mas essa tendência vem aumentando. Bem, a união estável sempre foi reconhecida como fato jurídico. Como fato jurídico, era um fato humano, algo que acontece na sociedade e que tem implicações jurídicas. No passado, a união estável era uma alternativa aos casais que não podiam se casar. Elas não podiam se casar por quê? Porque elas já tinham um casamento, já tinham largado aquele cônjuge, então estavam vivendo juntas. Então a união estável era uma falta de opção. Hoje, com a regulamentação, com o reconhecimento dos direitos inerentes à união estável, as pessoas preferem, muita gente prefere essa forma de união, dessa forma de relação conjugal, em detrimento do casamento. Então as pessoas pararam de constituir união estável por falta de opção. E hoje é por uma opção da pessoa. Então existe essa evolução. Primeira vez que você conhece algum direito ao companheiro no ordenamento jurídico brasileiro, eu não vou falar de ordenações filipinas nesse momento, foi no Decreto-Lei 7.036 de 44, em que se reconhece o benefício de indenização ao companheiro, concubino no caso, em decorrência de acidente de trabalho do companheiro. Então, é a primeira vez que acontece alguma coisa assim no nosso ordenamento jurídico, então em 1944, só que se reconhece algum efeito ao concubinato, que é um nome antigo de união estável, e a legislação e as jurisprudências foram aos poucos evoluindo nesse sentido. Então foi muito gradual a evolução legislativa e jurisprudencial no que se refere aos direitos do companheiro. Foi só com a Constituição de 88 que se colocou a união estável como uma entidade familiar. Ou seja, demorou bastante tempo no nosso ordenamento jurídico, na história do direito brasileiro, para a união estável ser reconhecida como uma entidade familiar. E antes da Constituição Federal de 88, os conviventes eram tratados meramente como concubinos, o que, como a gente vai ver ainda nessas aulas de união estável, tem implicações que são piores, digamos assim, ou a falta de implicações no direito até. Então, quais são as consequências da definição constitucional da união estável como entidade familiar? Primeiro, que a união estável é um instituto diferente do casamento, porque afinal de contas há a possibilidade de converter um em outro. Se eles fossem iguais, não precisaria converter. Então não há igualdade no caso, pelo menos entre os institutos. Não estou falando necessariamente do contra os efeitos. Os regramentos são diversos e nem todas as normas previstas para o casamento poderiam ser aplicadas para a união estável, justamente porque são institutos diferentes. Com a lei, agora um breve histórico aí para vocês, né, com relação à regulamentação legislativa da união estável, a gente tinha uma lei em 94, a Lei 8.971, que tratava de várias situações. Entre elas, eu não vou nem mencionar, vocês estão no slide 612, vocês vão ver, mas entre elas tinha um prazo de convivência e coabitação de 5 anos como uma premissa e requisito para a configuração da união estável. É por isso que lá fora do âmbito da faculdade de Direito, né, no mundo real, muita gente acha que precisa estar 5 anos juntos para constituir a união estável. Isso é um erro. Isso é uma definição da lei de 1994, que não mais se encontra em vigor. Existiu também uma lei de 1996, a 9.278, que trazia outras vários direitos e várias características para a união estável. Existiu um problema com essas duas leis, porque antes a lei de 94 e a lei de 96 elas tinham vigência ao mesmo tempo. É o que o pessoal chamava de colcha de retalhos legislativos, no que se referia à união estável. A questão só se resolveu mal e mal com o Código Civil de 2002, porque houve uma consolidação da matéria. Então o que temos no Código Civil de 2002 sobre união estável? Primeiro, algumas regras básicas da união estável, traz alguns efeitos pessoais patrimoniais, traz algumas regras sobre alimentos e traz algumas regras sucessórias. Então, vários dispositivos do casamento também vão poder ser aplicados à união estável.
desde que não tenha restrição da autonomia privada, nem seja uma regra de exceção. Isso tudo acaba sendo uma grande fonte de polêmicas, porque até onde vai a autonomia privada? Até onde é uma regra de exceção? Será que uma norma protetiva do casamento não deveria ser utilizada de forma protetiva também à união estável? Esse é um grande assunto para polêmica, TCC e etc. Então, quem que estiver procurando um TCC, às vezes em união estável você pode encontrar algum foco de pesquisa. Quem quiser procurar algum artigo para fazer, quer aprofundar, porque esses problemas da união estável vão sim se reverberar no mundo concreto, no mundo real. Porque, afinal de contas, como eu venho dizendo, a união estável acontece no mundo e vem acontecendo sem parar, né? Conceito de união estável, então. Para Maria Berenice Dias, a união estável nasce da convivência. É um fato jurídico que evolui para a constituição de um ato jurídico em decorrência dos direitos que brotam dessa união. Então as pessoas se juntam e isso vai gerando direitos. É basicamente isso que é uma união estável. Lembra que a união estável é uma situação de fato. O casamento, ele surge por todo um procedimento. Você tem uma série de solenidades, você tem uma habilitação, você tem a celebração do casamento, você tem uma série de regras. Então, o casamento tem uma estruturação diversa da união estável. Na união estável, por sua vez, ela nasce da convivência. Então as pessoas resolveram juntar, e ao juntar, isso gera direitos. Paulo Lobo trata a união estável como um ato-fato jurídico. Porque não precisa de manifestação de vontade, não precisa de declaração de vontade para que produza efeitos. É a mera situação de estar junto com alguém, com o intuito de constituição de família, você tem uma união estável. Bem, o artigo 1723 do Código Civil é o principal artigo sobre união estável, ele vai definir o que é a união estável. Pelo artigo 1723 é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de construção de família. Bem, questão do homem e mulher, eu vou chegar lá, não vou abordar nesse exato momento, mas daqui a pouquinho eu já estou falando disso. De qualquer forma, é a ideia de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Isso que vai configurar uma união estável e é o mesmo conceito da Lei 9278 de 96. O Álvaro Vilaça de Azevedo, ele lembra, num trecho que eu estou colocando no slide 617, que é um fato social. A união estável ela é tão fato social quanto o casamento. Os companheiros são conhecidos no local em que vive, nos meios sociais, da comunidade, apresentando-se como se casados fossem. E o povo vai chamar eles assim, que falta só o papel passado. O papel passado é certidão de casamento. Então, quando a gente fala que alguém está junto, só falta o papel passado, tem uma união estável. A sociedade reconhece como uma união estável, como uma relação conjugal. Então, os requisitos, como eu venho dizendo, você precisa ter uma união pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, ou em latim, animus familiae, a vontade de constituir família. É importante lembrar que não existe prazo mínimo exigido pela lei para constituir uma união estável. Então a análise vai ser totalmente casuística. E alguém pode me dizer, professor, então se eu vou morar na casa da minha namorada e daí eu fico lá uma semana, então eu já tenho uma união estável? Bem, objetivamente falando, é uma união pública? Talvez sim. É contínua? Em uma semana? É contínua, mas é duradoura. Então a durabilidade dessa união é que vai ser avaliada para se aferir se existe uma união estável ou não. Obviamente que às vezes uma relação pública contínua, duradoura e ter o objetivo de constituir família de 3 meses é mais união estável do que um namoro de 10 anos. Então isso tem que ser analisado de forma realmente casuística. Como que a gente configura o animus familiae, né? O animus familiae, de acordo com a doutrina, ele pode ser reconhecido ao se notar o tratamento entre os companheiros, chamado tratactus, e o reconhecimento social do Estado, que é a reputatio, ou seja, as pessoas reconhecem que eles estão juntos e eles se tratam como companheiros. Seria essa a ideia para se configurar o animus familiae. Ah, mas quando se fala de intenção de constituir família, não é vontade de ter filho? Não, porque você pode constituir família com alguém e não conseguir ter filho com essa pessoa. Se você é infértil, por exemplo, você não pode constituir uma união estável? Não faz o menor sentido. Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, eles definem que existem elementos essenciais e acidentais para configurar a união estável. Os essenciais para esses dois doutrinadores seriam a publicidade, a continuidade, a estabilidade e o objetivo de construção de família, enquanto que os acidentais seriam tempo, prole e coabitação. Ou seja, se eu estou há muito tempo, pode ser um elemento acidental, ou seja, pode ajudar a configurar a união estável.
eu tiver filhos com essa pessoa também, se eu tiver coabitação, eu viro com essa pessoa, então tudo isso aí ajuda a configurar, mas os essenciais seriam publicidade, continuidade, estabilidade e objetivo de constituição de família. Os elementos essenciais nesse contexto são totalmente subjetivos, então acaba gerando uma cláusula geral para a constituição da união estável. A lei também não exige que os companheiros residam sob o mesmo teto. Tanto é assim que o Pablo Stoso e o Rodolfo Pamplona colocam a coabitação como elemento acidental da união estável. A súmula 382 STF de 1964 já dizia que a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. Antes de mais nada, vocês veem, né? Na súmula 382 do STF é até difícil de entender o que é more uxório. É como se fosse uma esposa, essa é a ideia, como se fossem casados. É um costume de casados, se a gente fosse traduzir mais ou menos literalmente. Então, a vida em comum sob o mesmo teto, como se fossem casados, não é indispensável para caracterizar concubinato. Concubinato, união estável, para critérios da súmula 382, tem equivalência. Então, a gente trata como se fosse a mesma coisa. E como que se configura uma união estável? Então, assim, para o José Fernando Simão, se existe um projeto futuro de constituição de família, o que a gente tem é namoro. Se tem uma família já constituída, com ou sem filhos, já existe uma união estável. Então, é por isso que se diz que um namoro longo sem objetivo de construção de família não é uma união estável. Para a doutrina e para a jurisprudência, inclusive, eu falo isso quase a título de piada, um namoro longo, duradouro e continuado não é chamado de união estável, é chamado de namoro qualificado. Ah, mas parece um homicídio qualificado, professor. Pois é, mas a doutrina e a jurisprudência escolheu chamar esse namoro de 10 anos em que a pessoa, um enrola o outro, né, ninguém quer casar e tal, de namoro qualificado. Eu trago, inclusive, o recurso especial número 1263015 do Rio Grande do Norte, relatado pela ministra Nancy Andrighi, em 2012, em que se fala do namoro qualificado. Então é um conceito que chega até o STJ. Como é que ele explica o namoro qualificado? Nessa relação, os namorados não assumem a condição de conviventes, porque assim não desejam, são livres e desimpedidos, mas não desejam naquele momento ou com aquela pessoa formar uma entidade familiar. Nem por isso vão querer se manter refugiados, já que buscam um no outro companhia alheia, para festas, viagem, conhece a família um do outro, posa para fotografia em festa, pernoita na casa um do outro, mantém uma convivência amorosa, mas não constituem família. Então, são situações diferentes. Namoro qualificado é uma coisa, união estável é outra. Ah, professor, quer dizer então que o namoro qualificado não gera efeitos jurídicos? A princípio, não. A princípio, porque obviamente no mundo do direito a gente sempre tem a possibilidade de alguma coisa ser reconhecida ali, mas união estável não é, então não vai ter regime de bens, não vai ter meiação, não vai ter direito a alimentos e assim por diante. A gente vai ver esses efeitos ainda. A união estável também não é a mesma coisa que noivado, porque o noivado, os esponsais, eles são uma preparação para uma família futura, enquanto que a união estável, a família já é presente. Noivado, planejamento para casamento. União estável é uma família presente. A união estável também não pode ser confundida com relação aberta, né? Porque você não tem, numa relação aberta, a ideia de uma efetiva vida em comum. Pelo menos o que a doutrina diz. Eu não estou falando de poliafetividade aqui. Estou querendo dizer o seguinte, se a pessoa está um dia com um dia com outro, um dia com outro, um dia com outro, e assim por diante, isso é a pessoa vive múltiplos relacionamentos amorosos. Nesse caso, eu não teria uma união estável com ninguém. Bem, o parágrafo 1º do artigo 1723 vai tratar uma situação bastante relevante para a gente. A união estável não vai se constituir se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Então, quais são os impedimentos do artigo 1521? Pausem o vídeo e vão lá olhar os impedimentos do artigo 1521. Meu desafio para vocês é que vocês listem na cabeça os impedimentos para ver se vocês efetivamente estão estudando. Isso é importante. Dito isso, então a união estável não vai se constituir se ocorrerem esses impedimentos. Porém, não se aplica o inciso 6º no caso de a pessoa casada se achar separada de fato judicialmente. Então, a pessoa casada tem um impedimento para casar, como a gente viu. Mas, se ela estiver separada de fato ou separada judicialmente e extrajudicialmente, por uma interpretação extensiva, essa pessoa vai poder constituir uma união estável e vai gerar todos os efeitos jurídicos decorrentes dessa união estável. Então, os impedimentos se aplicam ao casamento, exceto no caso da pessoa estar separada de fato, judicial ou extrajudicialmente.
Parte da doutrina até discorda desse dispositivo, porque incentivaria a confusão patrimonial. Pô, a pessoa está casada com uma, não fez partilha, e depois se junta com outra união estável. Existe uma dúvida possível nisso, né? O bem foi adquirido na constância do casamento que oficialmente não acabou, ou no curso de uma união estável que ainda não tem certeza quando começou? De quem é esse bem? A ameação é do cônjuge antigo ou do companheiro novo? Então a gente tem essa polêmica doutrinária. É inclusive por isso que se discute a questão das causas suspensivas, que eu vou chegar logo em seguida. A maior parte da doutrina, porém, elogia esse dispositivo, porque é um costume brasileiro, que o brasileiro larga, mas não separa, não divorcia, né? Então, muita gente aí está em união estável porque não quis sentar para conversar com o ex e divorciar. Muitas vezes a gente vê casos de pessoas que procuram o advogado para se divorciar, só quando resolvem efetivamente casar de novo, às vezes 10 anos depois do fim daquele casamento, em termos de separação de fato. Eu falei para vocês que eu ia falar de causa suspensiva. Isso daí está no artigo 1723, parágrafo 2º. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Então o legislador esclarece que a causa suspensiva não impede a união estável. Até aí tudo bem. A causa suspensiva ela visava a proteção do patrimônio de uma outra pessoa, de um terceiro que poderia ter o seu patrimônio comprometido pelo casamento. Só que na união estável, né, ela não vai ser impedida, ela vai se configurar mesmo havendo as situações que acarretariam a imposição da causa suspensiva no casamento. Então, por conta disso, parte da doutrina entende que as causas suspensivas, como não impedem a caracterização da união estável, também não poderiam ser aplicadas à união estável. E essa é a grande polêmica. A causa suspensiva não impede a caracterização da união, mas ela produziria os efeitos da causa suspensiva, qual seja a imposição do regime de separação obrigatória de bens? Essa questão é bastante palpitante, a gente não tem uma resposta, parte da jurisprudência entende que sim, parte que não, a doutrina diverge, embora a doutrina mais moderna tenda a dizer que não, porque a causa suspensiva seria uma limitação da autonomia privada. Eu pessoalmente acho que a causa suspensiva deveria se aplicar à união estável, não para impedir a caracterização da união estável, mas sim para gerar efeitos com vistas à proteção do patrimônio de terceiros. Inclusive, tem um artigo meu que eu estou preparando, que vai sair do forno aí provavelmente no segundo semestre, justamente sobre isso, em que eu defendo que a causa suspensiva gere efeitos na união estável. E mais do que isso, até o fim da união estável pode gerar efeitos de causa suspensiva para um casamento posterior. Pensem a respeito. Se vocês quiserem fazer um TCC sobre isso, é um assunto que acaba sendo interessante. Ainda sobre configuração de união estável, né, a gente tem que lembrar que, como um ato é um negócio jurídico, a união estável exige uma capacidade de discernimento das partes, sob pena de nulidade. E o que gera nulidade no negócio jurídico, a gente vai no artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinável, prova, forma prescrita ou não defesa em lei. A gente também tem que falar um pouquinho da questão da união homoafetiva. Bem pouquinho, porque como eu disse para vocês no começo do ano, essa diferenciação, se a relação entre duas pessoas do mesmo sexo ou de pessoas de sexo diferente, tem que acabar. A gente não tem que mais discutir isso. Isso acabou. Agora vale qualquer uma dessas formas de conjugabilidade, desde que hoje em dia, né, seja com duas pessoas. Então, o termo união afetiva veio da Maria Berenice Dias, foi ela que cunhou esse termo. A Quinta Jornada de Direito Civil, enunciado 524, já reconheceu que essas demandas envolvendo união estável de pessoas do mesmo sexo constituem matéria de direito de família, e a doutrina teve que falar isso porque, até muito recentemente, as demandas sobre união estável de pessoas do mesmo sexo eram tratadas nas varas comuns, não eram direito de família, eram como se fosse uma sociedade de fato. Isso acabou agora com os precedentes do STF e do CNJ. A gente falou isso no começo do ano, né? Diversidade de sexo hoje não é mais requisito para a configuração de união estável e sequer de casamento, porque a união estável pode ser convertida em casamento e a união estável pode ser composta por pessoas do mesmo sexo, então o casamento também pode ser composto por pessoas do mesmo sexo. Até aí tudo bem, já falou sobre isso. Qual que é a polêmica? Essa ausência de regulamentação legal que a gente não tem, porque afinal de contas foram decisões jurisprudenciais, né, que reconheceram a possibilidade de união estável de pessoas do mesmo sexo, afeta a união estável ou somente o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Será que tem diferenças no tratamento? Será que a falta de regulamentação sobre o casamento é mais crítica e mais problemática do que a falta de regulamentação na união estável?
Fica aí o debate para vocês darem uma pesquisada. Por fim, a gente daqui a pouco já está quase encerrando a aula, falando só da união estável e do concubinato, né? O concubinato, tradicionalmente, era uma expressão sinônima de união estável, como eu disse para vocês, ao longo do século XX era como se fosse a mesma coisa. Essa confusão terminológica acabou com a Constituição de 88. Por isso que se trata de concubinato lato sensu. O concubinato lato sensu seria o concubinato, ou seja, a relação em que duas pessoas vivem juntas sem casamento. E a gente tem, dentro do conjunto do concubinato lato sensu, o concubinato stricto sensu e a união estável. A união estável gera efeitos, e o concubinato stricto sensu não. Por quê? A gente vai chegar lá. Outra coisa que vale a pena dizer é que o concubinato pode ser puro ou impuro, né? Esse concubinato lato sensu pode ser o concubinato puro, união estável, que é melhor não usar essa expressão, usar só união estável tá bom, e concubinato impuro, que seria o concubinato stricto sensu, o que não gera efeitos jurídicos. Concubinato puro, então, é o sinônimo de união estável. As pessoas são viúvas, solteiras, divorciadas, separadas de fato, e separadas judicial, separadas extrajudicialmente, e podem constituir união estável. Não existe impedimento para a constituição da união estável. Então é um concubinato puro, puro de pureza mesmo, ele não tem problemas. A competência para apreciar essas questões envolvendo a união estável, também chamada de concubinato puro, é a vara de família. E você vai poder, você que quer dissolver essa união estável, vai ingressar com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Pode ser consensual, os dois resolvem reconhecer a união e dividir os bens. E, assim, para finalizar com relação a isso, o termo concubinato puro não é bom de se usar, porque não é opção do Código Civil, a gente usa união estável. Já com relação ao concubinato impuro, ele é mencionado no artigo 1727 do Código Civil. As relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato. Então, é a ideia de que as pessoas têm um impedimento. Filho com mãe, irmão entre si, a pessoa que assassinou o cônjuge do outro. Aqueles casos de impedimento, então, essas pessoas que não podem casar, elas têm um concubinato. Duas pessoas casadas que vivem juntas metade da semana, enfim, nessa situação elas não podem ter uma união estável, porque a lei assim o determina. O Álvaro Vilaço Azevedo, ele define o concubinato entre concubinato, divide, né, o concubinato com o concubinato adulterino, que é a pessoa casada que tem um amante, concubinato incestuoso, que tem um impedimento decorrente de parentesco, e o concubinato desleal, que é aquele concubinato que a pessoa mantém duas ou mais uniões estáveis simultâneas. Concubinato impuro, então, não é uma entidade familiar, é uma sociedade de fato. Por que uma sociedade de fato? Porque as pessoas, no âmbito dessa união, elas podem constituir algum patrimônio. Então não vai ter uma meação, o que vai ter é uma participação naqueles bens que foram adquiridos com esforço comum. A súmula 380 do STF até diz o seguinte: comprovada a existência de fato em concubinos, é cabível dissolução judicial, com partilha do patrimônio adquirido por esforço comum. É a ideia de não haver um enriquecimento sem causa, que pode ser que as pessoas não poderiam casar, não vai ter meação, não vai ter regime de bens, mas, poxa, os dois contribuíram para a aquisição de um patrimônio. Então, esse patrimônio vai ser dividido na proporção da contribuição de cada um. Competência para analisar essas ações é na vara civil. Seria uma ação de reconhecimento de dissolução de sociedade de fato. E o concubino não vai ter direito a alimentos, não vai ter direitos sucessórios, não vai ter direito à meação. Por quê? Porque o concubinato não é uma entidade familiar. E daí a gente tem as situações complexas, né, que a gente ainda vai analisar. E quando existem duas ou mais uniões estáveis concomitantes? E quando tem uma união estável concorrendo com o casamento? Como é que fica essa situação? Bem, para o STF e para o STJ, sempre se dá uma prevalência do casamento em detrimento do concubinato simultâneo. Então, casamento ganha de concubinato. Mas a pessoa tinha um cônjuge com quem vivia e vivia também metade da semana com outra pessoa. Essa pessoa, infelizmente, não vai ter direito a nada pelo STF e STJ. O TJ do Rio Grande do Sul, por sua vez, como a gente sabe que é mais moderninho, ele já definiu e já admitiu a ideia da união dúplice, a chamada triação. Então, você vai ter a divisão do patrimônio em três. Polêmico, ainda não se manteve em lugar nenhum essa ideia da triação. Alguns doutrinadores defendem que os direitos concubinos sejam preservados, e isso é bastante polêmico, sendo que a gente tem um princípio da monogamia que rege aí o casamento. Então, será que pode-se dar efeitos para um concubinato simultâneo aí com o casamento? É uma polêmica que se tem. E a gente tem também a questão das uniões estáveis concomitantes.
Com relação às uniões estáveis concomitantes, o artigo 1723 não vai estabelecer a exclusividade como requisito para a caracterização da união estável, embora parte da doutrina defenda. Se uma pessoa mantém uma união estável com pessoas diferentes, cidades diferentes, qual seria a solução para isso? Bem, a gente tem 3 posicionamentos com relação a essa situação. Primeiro, que nenhum dos relacionamentos constituiria união estável, porque é um concubinato impuro desleal, como nós temos do Álvaro Vilaça, né? Quem defende, inclusive, essa ideia de que nenhum dos relacionamentos é união estável é justamente o Álvaro Vilaça, Mariana Diniz, são os doutrinadores um pouquinho mais antigos. Outro posicionamento é a aplicação das regras previstas para o casamento putativo. Ah, é simultâneo? É simultâneo. Mas ninguém sabia de ninguém, então as pessoas estavam de boa fé. Só aquele companheiro que estava de má fé que vai ser punido por isso. Os demais vão ter os efeitos sendo aplicados. Quem defende essa saída é o Rolf Madaleno e o Flávio Tartucci. E também tem a ideia da Maria Berenice Dias, terceira via, dizendo que todas constituem unidade familiar desde que preenchidos os requisitos de 1723, como convivência pública, contínua e duradoura com constituição de família. Então quer dizer que se o sujeito vai lá e constitui 3 uniões estáveis em umas cidades diferentes, ainda que próximas, em que são públicas, contínuas, duradouras e tem filhos com todo mundo, então seriam 3 entidades familiares e com isso 3 uniões estáveis? Para Maria Berenice Dias, sim, e elas teriam que gerar efeitos. Vocês veem a polêmica disso. Então, a polêmica que a gente tem nessa história é se a monogamia é ou não um princípio informador da união estável, porque ela não se encontra expressamente prevista na Constituição Federal nem no Código Civil. O dever previsto não é de fidelidade, se vocês forem em 1723, mas de lealdade, que pode ter outro sentido que não o sentido que se dá para o casamento. Então, fidelidade seria uma coisa, lealdade é outra. E aí, será que a monogamia é um princípio formador da união estável ou não? Tanto existe essa dúvida que eu trago para vocês lá de 641 um trecho de uma escritura pública de união poliafetiva que foi feita em Tupã, em São Paulo. E foram 3 pessoas que resolveram fazer uma união poliafetiva, uma escritura dizendo que eles constituíam uma sociedade conjugal, nesse caso uma união estável. Para o José Fernando Simão, esse ato é absolutamente nulo, porque seria uma ilicitude de objeto. A nossa legislação não permite esse tipo de união, e ponto, a gente segue a monogamia. Para o Flávio Tartucci, por sua vez, não existiria afronta à ordem pública nem conduta socialmente reprovável. As pessoas estariam regulando algo que elas entendem que ia se dar entre si. O discurso no Brasil é de grande apego à moral e bons costumes, como a gente sabe, né? Mas a prática real é muito diferente. Existe uma tendência de constituição de famílias paralelas garantidas pelo sistema? Sim ou não? Fica esse debate. A gente tem muito pouco no que se basear para ter uma posição de como se julgar uma situação dessa. O ponto eu entendo com boa parte da doutrina que existe uma tendência de que as uniões poliafetivas possam ser uma preocupação legislativa e jurídica nos próximos tempos. E isso vai implicar a necessidade de produção legislativa para atender e dar segurança jurídica para as pessoas. Não só sob o ponto de vista patrimonial, mas também nas relações de família em geral, já que as pessoas vão ter filhos. E como é que vai ser com esses filhos? Então, isso tudo aí, com isso a gente encerra essa primeira parte da aula sobre união estável. Foi meio longa, né? E na próxima aula eu trato dos efeitos da união estável. Tá certo, pessoal? Foi um prazer, boa noite e bons estudos.